Olá, seja muito bem-vindo. Hoje você vai conhecer como é o trabalho do órgão especial do Tribunal de Justiça do Ceará. Ele veio justamente para tornar mais rápido o julgamento dos processos. Você pode achar que isso é algo muito distante da sua vida, mas não é. As decisões têm impacto direto ou indireto para várias pessoas. E o Judiciário em Evidência mostra ainda os 10 anos do órgão especial e como tem sido a evolução ao longo desse período para garantir que a justiça seja cada vez mais ágil e com qualidade, beneficiando toda a sociedade. O cidadão sempre espera que o processo dele seja julgado com celeridade. E diante da crescente demanda, o Judiciário cearense está sempre trabalhando para dar respostas cada vez mais rápidas. O órgão especial do Tribunal de Justiça do Ceará veio justamente com esse objetivo. O órgão especial, infelizmente, não conheço. Não sei se tem alguma coisa relacionada ao mandado de segurança. Não sei o que é um órgão especial de justiça. Pois é, o órgão especial decide sobre questões que, direta ou indiretamente, têm a ver com a vida de todos, como a gente vai mostrar mais adiante. Ele foi criado em 2011, quando o TJCE ganhou novos desembargadores. O Pleno, que tinha 27, passou a ter 43 integrantes. E isso, naturalmente, demandou mais tempo na análise dos processos, porque, como se trata de um colegiado, cada membro tem o direito de votar e fazer considerações. A solução foi, a exemplo de outros tribunais, criar o órgão especial para julgar as ações com mais celeridade. A primeira sessão ocorreu no dia 30 de junho de 2011. Esta foto mostra os primeiros desembargadores do colegiado. A atual presidente do TJCE, desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, estava entre eles. Houve uma preocupação para que existisse um órgão colegiado com funções jurisdicionais e administrativas. E hoje lembro do desembargador Arísio Lopes da Costa, que realmente foi quem presidiu a primeira sessão do órgão especial, sendo membros natos o presidente, o vice-presidente e o corregedor. Alguns escolhidos por antiguidade e outros por merecimento. Então, naquela época, eu já fazia parte por antiguidade. E venho, desde esse período, integrando esse órgão, que tem feito com que alguns processos que demoravam muito a ser julgados passaram a ser apreciados por esse órgão colegiado. A desembargadora Edith Bringel era a corregedora-geral da Justiça nessa época e acompanhou bem as mudanças. Desembargadora, os julgamentos se tornaram mais rápidos com a implantação do órgão especial? Pamela, é o seguinte, à época, nós tínhamos 27 desembargadores na composição do Tribunal de Justiça. Com a Lei 14.407, de 2009, o Pleno foi aumentado em 16 mais desembargadores. Essa lei também criou cargos de juiz, 50 cargos de juiz na capital, criou cargos para a comarca de Caucaia, Iguatu, Tauá, criou comarcas, por exemplo, como a de Jericoacoara, a de Antonina do Norte, Ararendá e outras comarcas. Então, deu uma ampliação muito grande ao Tribunal de Justiça, né? Ficamos lá no tribunal com 43 desembargadores, né? E as sessões ficaram muito esticadas e o tribunal resolveu criar um órgão especial para fazer os julgamentos. Tirou atribuições do Pleno e fez o órgão especial com apenas 19 desembargadores. 10 estariam lá por antiguidade e 9 por eleição do Pleno. Agilizou o tribunal como um todo. Desembargador Lincoln, o senhor também participa das sessões do órgão especial desde a primeira, que foi realizada no dia 30 de junho de 2011. E como que foi, desde aquele período, né, adaptações e qual foi a importância da implantação de um órgão especial aqui no Tribunal de Justiça? Bom, eu cheguei ao tribunal vindo pelo 5º Constitucional, representando o Ministério Público, em 2006.
então muito antes da criação do órgão especial. Então eu pude sentir a diferença entre a existência do órgão especial e a sua falta. Na verdade, foi uma transformação muito promissora, muito importante para o tribunal. Teve essa vantagem de dar celeridade aos julgamentos. Advogado com mais de 20 anos de carreira, Miguel Issa acompanhou a implantação do órgão especial e percebeu no dia a dia a melhoria no funcionamento da Justiça. A partir da existência do órgão especial, a gente tem percebido uma clara celeridade nos nossos processos, né? Quando você cria um órgão especial com alguns membros natos, outros membros eleitos, né? Mas que não seja composto por todo o elenco dos desembargadores do tribunal, a gente percebe que com uma estrutura mais enxuta de julgadores, digamos assim, a gente consegue perceber claramente uma celeridade maior no julgamento dos processos que são afeitos a essa competência. O Pleno do TJCE continua existindo, mas com finalidades específicas, como eleger novos desembargadores, além do presidente, vice e corregedor-geral da Justiça. Já o órgão especial cuida de matérias administrativas e julga processos judiciais. Principalmente os mandados de segurança contra autoridades que têm foro por prerrogativa de função, governador, secretários de Estado. O grande volume das demandas que tramitam no órgão especial envolvem os mandados de segurança, as ações constitucional, habeas data, e os recursos deles decorrentes, como embargos de declaração, agravos internos. Essa é a pauta mais volumosa do órgão especial. Embora em menor número, também são julgados pelo órgão especial as ações diretas de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade, que envolvem a apreciação da compatibilidade com a Constituição estadual de normas estaduais e municipais. Uma das importantes resoluções aprovadas pelo órgão especial assegura prioridade aos processos que tratam de crianças e adolescentes, em especial os de crimes sexuais. O documento foi aprovado logo na segunda sessão do colegiado, realizada aqui no dia 7 de julho de 2011. A criança ou adolescente ele tem uma fase de vida breve, então a celeridade do processo judicial para que essa decisão judicial tenha efeitos ainda naquele período etário, né? E nós aí vamos lembrar que o ECA traz que a criança ou adolescente tem uma condição peculiar, ela não é menor, mas ela tem uma condição peculiar e que a partir disso ela precisa ter uma série de prioridades, não só dos investimentos públicos, mas também dos serviços públicos terem uma atenção especial a essa faixa etária, que tem essa condição, não é uma condição de fragilidade, mas é uma condição de desenvolvimento. Então, essa resolução vai nesse sentido, vai nesse encontro. Eu acho que essa prioridade ela é extremamente necessária. Você poderia citar exemplos de processos específicos em que há uma necessidade maior ainda dessa agilidade de uma resposta da Justiça? Várias situações, né? Porque existem vários direitos que eles são construídos temporalmente. Por exemplo, educação. A criança tem aquele período escolar dela que é importante que seja cumprido no tempo certo, né? Então, a questão da educação, a questão da saúde, é uma doença que acomete a criança naquele período que vai precisar de uma resposta com base nisso. É uma UTI, é um remédio especial, o direito de morar no bairro, o direito de conviver com a sua família. A própria adoção, né? A adoção, questão de guarda, por exemplo, o direito da criança conviver com a sua família e também de ter essa convivência sadia. Nos casos de alienação parental, por exemplo, a celeridade de, não vou chamar de tutelar, mas de conseguir olhar para essa relação familiar e conseguir trazer uma resposta adequada àquele período é de fundamental importância para a vida dessa pessoa, dessa criança, mas também de todo o seu círculo, sua família, né? No bloco anterior, você viu que o órgão especial do Tribunal de Justiça do Ceará veio com a finalidade de tornar os julgamentos mais rápidos. Agora, conheça como um sistema eletrônico deixou as sessões ainda mais celeres. Você já deve ter visto esta cena: policiais militares embarcando em ônibus intermunicipal, muito comum em tempos de operações, como Carnaval, Semana Santa e fim de ano, não é mesmo?
Agora, você sabia que o direito de ter o passe livre no transporte público entre municípios cearenses nem sempre existiu para os PMs? Não sabia. Não sabia. Não sei informar essa parte aí. Eu já tinha ouvido falar, né? Isso aí. Não sabia. Não, eu não sabia. Eu achava que sempre existiu. Pois é, a gratuidade da passagem foi assegurada aos PMs da Ativa e fardados em 2019, quando o órgão especial do TJCE decidiu pela constitucionalidade da lei aprovada na Assembleia Legislativa do Ceará, que concedeu o benefício, mas tinha sido questionada pelo Sindicato das Empresas de Transporte Intermunicipal e Interestadual de Passageiros. O processo, uma ação direta de inconstitucionalidade, acabou sendo julgado como improcedente. A conquista da categoria está entre os exemplos de julgamentos realizados nas sessões do órgão especial utilizando o sistema voto provisório. Mas afinal, o que é voto provisório? Voto provisório? Nunca nem vi. Não sei. Não sei. Sei não. Voto provisório eu não sei. Voto provisório. Não sei. Não faz nem ideia? Não sei. Não, nunca nem ouvi falar. O que ainda é desconhecido entre a maioria das pessoas fora do mundo jurídico faz parte da rotina de muitas decisões importantes que impactam o dia a dia de todos. O sistema voto provisório permite que a votação seja antecipada ao dia do julgamento. Com a ferramenta do voto antecipado, já alguns dias antes do dia da sessão, os desembargadores conhecem o voto do relator, têm tempo de estudar com mais calma, não só os argumentos, os fundamentos apresentados no voto, mas também as próprias provas que foram produzidas nas demandas. O desembargador Lincoln Araújo Silva, membro do órgão especial, acompanhou toda esta transformação na forma de votar os processos. Na verdade, o voto provisório foi uma das, vamos dizer assim, uma das conquistas mais importantes da processualística do processual. Isso facilitou porque na hora do julgamento já está mais ou menos coletados os votos dos membros componentes do colegiado. O voto provisório passou a funcionar no órgão especial a partir da sessão de 28 de junho de 2018, quando o órgão tinha 7 anos. Antes disso, o sistema já era utilizado em outras unidades de julgamento do TJCE. O voto provisório começou nas câmaras, começou como piloto nas câmaras, mas nas câmaras os colegiados são menos numerosos. Os julgamentos são quase que exclusivamente tomados por 3 desembargadores. O órgão especial, os julgamentos, todos eles são tomados pela completude do órgão, pelos 19 membros. Então, isso traz uma complexidade maior, tanto na gestão da sessão, né, no acompanhamento da gestão. O presidente da sessão tem que ser muito preparado, como também na organização desses votos. Computar o volume de divergências pelo volume de desembargadores participando tende a ser maior, os debates tendem a ser mais detalhados, e com o volume crescente que eu acabei de falar nas demandas, o aprimoramento da forma de julgar por meio eletrônico, de antecipação do voto, sem dúvida nenhuma trouxe benefícios, porque não se pode prescindir da complexidade do debate. O Corregedor-Geral da Justiça do Ceará, desembargador Paulo Ayrton Albuquerque Filho, participa pela primeira vez do órgão especial e está compartilhando da segurança e qualidade do voto provisório. Corregedor, no começo do ano, quando o senhor tomou posse, o senhor falou que era um novo momento de contribuição para o Poder Judiciário. Esse momento soma-se também ao momento que o senhor integra o órgão especial? Sem dúvida nenhuma. O ingresso no órgão especial é uma forma não só de participar de outros colegiados que nós temos dentro do tribunal, por exemplo, Tribunal Pleno, todas as câmaras e o órgão especial, é um órgão fracionário do Tribunal Pleno e tem dado muita contribuição para o jurisdicionado como um todo. Essa contribuição também ela é relevante por causa do voto provisório, que agora tem no órgão especial. Qual a importância, os benefícios do voto provisório? É interessante por quê? Porque todas essas questões que seria apresentado em uma sessão aberta,
nós temos a possibilidade de ler antes e discutir com o relator. Por exemplo, já aconteceu em situações em que eu discordo do voto e converso antes com o relator. Na sessão eu vou pedir vista por isso. Ele disse, não, fica à vontade. Ou seja, essa discussão nós já trocamos antes. E para o jurisdicionado foi excelente. Pra você ter uma ideia, antes do voto provisório, nós levávamos no máximo os 4 desembargadores de cada Câmara, 30, 40, 50 processos, hoje leva 200, 300, 400. Né? A partir da implantação do voto provisório, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará deu um salto extraordinário. Nós saímos de uma condição não muito boa, de quase penúltimo a nível nacional, passamos para o 9º colocado. É bom se ressaltar que essa 9ª colocação, partindo de uma premissa e exame baseado em todos os tribunais, quando, na verdade, o Tribunal do Ceará deveria ser comparado aos tribunais de médio porte, e não de grande porte. Né? Por exemplo, na Corregedoria de São Paulo, eles têm 14 juízes auxiliares, corregedores auxiliares. No Ceará eu tenho 5. Né? Então, a diferença entre tribunais é muito grande. Né? Em função disso, o voto provisório, ele facilita o entendimento não só do jurisdicionado, mas também o advogado, ele pode fazer sustentação oral de onde ele estiver, de qualquer parte do país ou do mundo, por videoconferência. Então, foi um salto muito grande para a justiça brasileira e Ceará especificamente, que a gente está falando do nosso Estado, em prol do jurisdicionado, em prol da sociedade civil e, obviamente, a evolução do Tribunal de Justiça do Ceará vem sendo gradativamente, nesta parte de tecnologia, se superando a muitos estados da federação. Celeridade compartilhada por todos que fazem o órgão especial. O sistema traz rapidez e otimização, assim torna o serviço da Justiça mais ágil e eficiente. O órgão especial do Tribunal de Justiça do Ceará completa 10 anos acompanhando o avanço da tecnologia, sem se distanciar do cidadão. E também está preparado para os desafios que virão ao longo da próxima década. O advogado Miguel Issa, que você viu no início do Judiciário em Evidência, costuma participar das sessões virtuais. Já acostumado ao modelo online, ele tem feito mais uso da sustentação oral, que é quando a defesa fala na hora do julgamento do processo, como forma de complementar o que está escrito. O fato de nós podermos fazer a manifestação aqui por uma via remota nos estimula que a gente seja até mais ativo na participação dos julgamentos, para que nós possamos trazer aos julgadores as nossas manifestações, a nossa sustentação, a tese que nós estamos defendendo do nosso cliente, matérias de fato. O fato de ser remoto nos proporciona esse estímulo. Né? Nós ficamos estimulados a produzir ainda mais manifestações, ainda mais sustentações orais, justamente em virtude dessa economia de tempo e de deslocamento. A chegada do novo coronavírus nos primeiros meses de 2020 antecipou a implantação dos julgamentos virtuais pelo Judiciário cearense. Já havia algum estudo preliminar sobre a forma de realização de sessões remotas. Isso é uma realidade, já era uma realidade em outros tribunais, mas o Poder Judiciário do Estado do Ceará, em vários pontos, se adaptou muito rapidamente a essa forma de trabalho. É tanto que a gente parou ali no início, no meio de março de 2020, quando foi em abril, nós já tivemos sessões do órgão especial, todos os desembargadores se adaptaram muito rapidamente à metodologia de trabalho, possibilitada também pelo voto provisório, mas de estar remotamente, de apresentar os debates, utilizar ferramenta de videoconferência para suas atividades cotidianas. A gente compara com outros tribunais, inevitavelmente, a gente vê que outros tribunais engatinharam durante um tempo, adiaram muito essa solução, e o Tribunal de Justiça teve essa postura de rapidamente aderir ao sistema de sessão virtual e fazer muito bem, tanto que não houve queda na produtividade, pelo contrário, se conseguiu julgar mais em 2020, mesmo com as sessões tramitando de forma virtual. As sessões do órgão especial eram realizadas aqui neste plenário, na sede do Tribunal de Justiça do Ceará. Os interessados podiam acompanhar presencialmente neste auditório.
Mas com a pandemia da Covid-19 e a necessidade de manter o distanciamento social, os encontros dos desembargadores passaram a ocorrer de forma online. Os participantes recebem um link de acesso à sala virtual. Pronto, estamos conectados. A população também pode acompanhar tudo ao vivo pelo canal oficial do TJCE no YouTube. A primeira reunião por meio da internet ocorreu no dia 23 de abril de 2020. Naquela época, eu era vice-presidente do Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça era presidido pelo desembargador Washington, mas foi uma transformação que aconteceu num período rápido e que hoje as sessões do órgão especial, as sessões do órgão plenário e das câmaras isoladas, estas também acontecem no formato virtual. Contribuiu muito para que aquele judiciário que era avaliado como um judiciário distante, de pouco acesso à população, hoje, qualquer pessoa, dentro do conforto do seu lar, no momento estabelecido para início das sessões, ali, ele, através do canal do YouTube, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, tem acesso, acompanha todas as atividades que são realizadas dentro de uma sessão. Então, eu vejo isso como positivo, vejo isso como salutar e, acima de tudo, a transparência do Poder Judiciário. E no clima de modernização e adaptação, o órgão especial chegou em 2021 aos 10 anos. A comemoração ocorreu no dia 1º de julho, uma quinta-feira, quando as sessões são realizadas. Na ocasião, a presidente do tribunal, desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, destacou a produtividade do órgão especial durante a década. Queria fazer aqui um registro histórico. Ontem, 30 de junho de 2021, este órgão especial completou 10 anos de sua efetiva atuação. Consta ainda do Sistema de Estatística de Processos que, desde a sua instalação, o órgão especial julgou em torno de 11.284 processos nas 357 sessões realizadas, entre elas 2 extraordinárias. A presidente tem acompanhado toda a evolução do órgão especial. O Tribunal de Justiça, ao longo do tempo, ele vem passando por transformações. E nós podemos dizer que, nesses 10 anos do órgão especial, tivemos vários avanços, dentre eles a implantação do voto provisório, como que a gente já estivesse preparando para um período de pandemia. E, neste período de pandemia, nós tivemos que nos reinventar, as sessões continuaram acontecendo no formato virtual. Então, eu acho que a própria Corte teve que se adaptar. A história do Poder Judiciário, cada vez mais, ela passa por uma transformação digital. No segundo semestre de 2021, com a segunda retomada gradual das atividades presenciais, a desembargadora passou a comandar os julgamentos do gabinete da presidência. Declaro aberta mais uma sessão do órgão especial, hoje, 29 de julho de 2021. Em discussão, a ata da sessão passada. Pela aprovação. Pela aprovação, presidente. Pela aprovação. Não havendo nenhuma objeção, declaro-a aprovada. A década que se inicia promete outros desafios. O órgão especial, assim como todas as unidades da Justiça do Ceará, está em sintonia com a Agenda 2030 da ONU, Organização das Nações Unidas, que trata do desenvolvimento sustentável. São vários compromissos, entre eles, promover e fazer cumprir as leis e garantir igualdade de acesso à justiça. Eu acho que as sessões virtuais possibilitam isso. A questão da publicidade e da transparência são benefícios muito claros, indiscutíveis, eu diria até, na realização de sessões virtuais. Isso é uma ferramenta que possibilita a participação, chega ao cidadão. Hoje é muito comum que as pessoas tenham smartphones e você pode acompanhar em tempo real, onde quer que esteja,
pode participar de sessões onde quer que esteja, acessando via link, não é? Um advogado não tem que se deslocar até o tribunal. Então, transparência, publicidade, acesso, tudo isso, eu acho que se enquadra em alguns dos indicadores da Agenda 2030. Há uma preocupação do Poder Judiciário de estar cada vez mais perto da sociedade? Este é o maior objetivo de toda e qualquer instituição. E o Poder Judiciário não poderia trabalhar de uma forma diferente. O lema da atual gestão é a transformação digital com humanização. E aí nós temos realizado esse trabalho, é um trabalho de que realmente dando a melhor produtividade à sociedade, através de um julgamento célere, mas sem dispensar o humano. O humano, ele jamais terá a dispensa. Tanto é que hoje eu ressalto aqui o trabalho dos valorosos magistrados, dos servidores, que em plena pandemia também, no recinto da sua casa, estão a trabalhar, estão a nos ajudar. E a Justiça Cearense nem por isso deixou de realizar suas audiências e, aos poucos, nós estamos retornando essas atividades no formato presencial. E esta edição do Judiciário Evidência termina aqui. Você pode assistir novamente no nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia e não perca o próximo programa.